Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco de como é administrar mais de 165 clientes que hoje utilizam o SQL Server. Mas antes da gente começar, se você tem interesse em estar recebendo dicas técnicas sobre o banco de dados SQL Server, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog. Basta você se cadastrar, então eu passo a te enviar semanalmente, todas as terças, as dicas para que você possa estar aprendendo cada vez mais como trabalhar com esse banco de dados. Nem sempre foi assim. No começo, quando eu comecei a trabalhar com SQL Server, ali para o finalzinho do ano de 2010, eu tinha apenas 2 clientes, mas esses 2 clientes foram suficientes para que eu começasse a minha jornada com o banco de dados SQL Server. No começo, claro, com pouca experiência, pouco conhecimento, mas com muita vontade, e foi muito importante também porque eu pude ter muita dedicação a esses clientes no começo. Não que hoje em dia eu não tenha com os clientes que eu administro, mas com o passar do tempo, com a experiência, você vai aprendendo alguns macetes que facilitam o seu trabalho e deixam ele cada vez mais tranquilo, apesar de corrido, claro. E com o passar do tempo, com o passar ali de alguns anos, esses primeiros clientes começaram a nos indicar o trabalho que eu executava para outros clientes que, cá entre nós, todo mundo precisa de um DBA, mas muita gente ainda não sabe disso. Esse número então foi crescendo ali, 15, 20, 25 clientes, uma marca muito expressiva, você administrar o banco de dados de 25 clientes. Foi excelente naquele momento, mas ao mesmo tempo foi um delimitador. Eu pude perceber que a partir desse número, a partir de 25 clientes, a qualidade que eu prestaria do meu serviço começaria a cair. Então, ao mesmo tempo que foi uma marca muito importante para a minha carreira, também foi um momento ali de repensar e juntamente com a empresa pensar ali agora em montar uma equipe de DBAs para administrar mais do que essa quantidade de clientes que nós tínhamos. Então a empresa que eu trabalho achou prudente, contratar mais um profissional ali para estar me auxiliando na administração desses novos clientes que nós estávamos adquirindo naquele momento. Com o passar do tempo, as coisas foram se ajeitando, nós fomos ali implementando novas funcionalidades, novas rotinas nos clientes e melhorando a qualidade do nosso trabalho. A área continuou crescendo e logo nós chegamos a outro número limitador, 50 clientes. É óbvio e claro que nós festejamos muito, porque afinal de contas estávamos agora administrando 50 ambientes de clientes que utilizavam o SQL Server. Muito bacana, muito legal para todos nós e para a empresa também. E isso em apenas alguns anos de atividades aí da nossa área. Logo na sequência nós tivemos mais um salto da nossa equipe, precisamos aumentar para uma terceira pessoa dentro da equipe, um terceiro DBA para nos auxiliar nas atividades. Os clientes estavam aumentando. Nesse momento eu já era responsável pelo time ali de DBAs que nós tínhamos. Dava todo o treinamento, todo o suporte para os novos integrantes da equipe, ajudava ali no dia a dia mesmo e além disso era responsável por toda a administração de todos esses clientes. Então, ao passo que vai aumentando o número de clientes, a responsabilidade também ia crescendo e toda essa responsabilidade ficava para que eu pudesse tomar conta. Eu estava de fato ali à frente da equipe, respondendo não somente tecnicamente, mas também nos processos e nas tratativas com os clientes. Com o trabalho executado pela empresa de captação de novos clientes, nós passamos rapidamente de 50 para 100, praticamente dobramos o número de atendimentos que nós tínhamos e o número de clientes que nós tínhamos para atender. Com isso, a equipe também aumentou, chegou o 4º integrante para a nossa equipe de DBAs. As dificuldades começaram a aparecer, afinal, apesar de estarmos em 4 pessoas, o número de clientes praticamente dobrou, a responsabilidade também dobrou e todo o trabalho que nós precisávamos fazer também precisaria dobrar. Apesar de estar à frente da equipe ali coordenando, eu precisei também colocar a mão na massa, executar as atividades ali do dia a dia para suprir a necessidade que nós tínhamos de mão de obra. E ficava ali sempre com um apoio também para os demais DBAs da equipe em todas as atividades que eles precisavam executar ali para a gente conseguir de fato administrar esses 100 clientes naquele momento. Fazia parte do meu dia a dia pensar em soluções, em novas atividades para a equipe e agregar valor ao nosso trabalho prestado aos nossos clientes. Um fator muito importante com esse número de clientes foi pensar na automatização de processos.
tendo em vista que eram muitos ambientes para que nós pudéssemos monitorar e principalmente fazer a manutenção, se tornaria inviável ter que ficar conectando em cada um desses ambientes e fazendo manualmente todo o processo. Principalmente as rotinas de monitoramento e manutenção preventiva, nós pensamos e arquitetamos uma forma de executá-las de maneira periódica, mas automatizadas. Assim a gente precisaria apenas acompanhar o que estava sendo feito, verificar se deu certo, se deu errado, e nesses pontos onde teve algum tipo de problema que deu errado, então nós conectaríamos para avaliar. Com isso nós tivemos uma redução muito grande do tempo que nós gastávamos para executar esse tipo de atividade nos clientes que nós tínhamos. E foi algo que se tornou recorrente diante desse número grande de clientes e ambientes para nós administrarmos. Isso foi muito importante para nós termos um controle de todos esses clientes. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo que eu falo aqui no canal sobre processos que o DBA deve automatizar no seu dia a dia para melhorar a qualidade do seu trabalho aí e ter mais tempo também para trabalhar. O tempo continuou passando, novos clientes foram surgindo, a equipe foi aumentando, então começaram a aparecer novos desafios. Muitos projetos passaram a surgir, tendo em vista que já se passaram 10 anos praticamente de atividade em muitos desses clientes. Alguns clientes utilizavam o SQL Server mais antigo, então precisamos migrar para as versões mais novas do SQL Server. Outros precisaram adequar os seus ambientes em relação a hardware, porque os bancos cresceram. E agora também, recentemente, muitos clientes têm partido para esse lado de utilizar o BI, de fazer a análise dos dados, então preparar todos esses ambientes. Nós precisamos pensar que tudo que a gente vai fazer é em escala, porque a quantidade é muito grande de ambientes que nós administramos. Então, os desafios que surgiram com o passar do tempo, com essa quantidade de clientes, foram enormes. Hoje eu administro o ambiente de mais de 165 clientes que utilizam o SQL Server. É claro que eu não faço isso sozinho. Eu tenho uma equipe com excelentes profissionais que me auxiliam em todo esse trabalho. Hoje eu coordeno a equipe com mais 4 DBAs. E muitos processos nós precisamos pensar na parte de automatização para conseguir atender essa quantidade enorme de ambientes aí que a gente precisa administrar. Se nós pararmos para pensar, as atividades são muitas que nós precisamos executar em cada um desses clientes. Cuidar da parte de segurança, de performance, aplicar as boas práticas, lidar com toda a demanda de suporte, backups, trabalhar projeções de crescimento do ambiente, manutenção preventiva, monitoramento, a lista é muito grande. Fazer tudo isso multiplicado por 100, 150, 170 clientes é um trabalho minucioso, muito detalhado, principalmente porque muitos desses clientes são muito distintos de outros clientes, ou seja, muitas coisas você não consegue simplesmente executar em um e copiar e executar, replicar em outro cliente. Você precisa fazer um trabalho ali específico para aquele ambiente, você tem um outro cliente, é um trabalho específico para aquele outro ambiente. É claro que uma coisa ou outra você consegue reaproveitar, mas é um trabalho gigantesco devido à característica de cada ambiente. Os clientes onde eu atuo atualmente estão divididos em 2 grupos de estrutura. O primeiro grupo é formado por aqueles que utilizam o banco no modelo on-premise, ou seja, tem o seu próprio servidor dentro da sua empresa e o banco de dados está ali alocado fisicamente dentro da empresa. E existe um segundo grupo que é o que utiliza o banco de dados em nuvem. Especificamente, eu trabalho hoje com clientes que utilizam o banco no AWS, que é a nuvem oferecida pela Amazon. E nesses 2 formatos, nesses 2 grupos de clientes, o nosso trabalho é todo feito remotamente, ou seja, nós conectamos nesses ambientes, seja on-premise ou na nuvem, para fazer toda a parte de administração do SQL Server. Toda a infraestrutura do ambiente, ou seja, a parte ali de Windows, ela é administrada, seja no modelo on-premise ou em nuvem, por outros profissionais especializados nessa parte aí de infraestrutura. Nós atuamos apenas com a parte de administração do SQL Server mesmo. Algumas atividades precisam ser executadas ali com uma certa frequência, são as chamadas tarefas fixas. Um checklist, por exemplo, você precisa executar todo dia, conferir ali se os backups foram gerados, se os jobs foram executados corretamente. A manutenção preventiva precisa ser feita ao menos uma vez na semana, em alguns cenários
que é possível 2 a 3 vezes na semana. Teste dos backups precisa ser feito no mínimo uma vez por semana. Um tuning, que é a análise de queries ali para verificar se tem alguma coisa lenta que você pode melhorar, automatizar, pode ser feito e precisa ser feito pelo menos uma vez a cada 15 dias, no máximo uma vez a cada 30 dias. Só com essas atividades que são fixas, você já vai gastar um tempão para executar todas elas. Por isso é muito importante que você possa automatizar o máximo possível dessas tarefas para que você tenha tempo suficiente para executar outros tipos de atividades que são ali sob demanda, digamos assim. Somadas a essas atividades fixas, existem as atividades que são de acordo com a necessidade de cada cliente. Conforme ele precisa, ele vai solicitando para você. Como, por exemplo, a atualização de uma base de testes, ou até mesmo a criação de um novo usuário, o ajuste de um job, ou até mesmo verificar um problema que esteja ocorrendo de lentidão em um dos ambientes. O maior desafio é trabalhar de forma proativa, de maneira que você possa evitar que esse segundo grupo de atividades que eu acabei de comentar consumam muito tempo da sua equipe ou do seu dia ali de trabalho. Então, o objetivo principal é trabalhar para que esse tipo de problema, principalmente na parte de lentidão, seja o mínimo possível, para que você então tenha tempo para trabalhar em outros tipos de atividades que vão agregar valor ao trabalho que você executa e na qualidade do ambiente do seu cliente. Outra saída é observar ações repetitivas de maneira que você possa torná-las mais práticas. Por exemplo, nesse cenário onde eu atuo com mais de 165 clientes, imagine que 100 clientes solicitam no mesmo dia que a sua base de homologação, a sua base de testes seja atualizada. Por mais que eu tenha uma equipe com 5 pessoas, dificilmente nós conseguiríamos fazer essa atividade em todos esses clientes no período de um dia, se nós tivéssemos que conectar em cada um desses clientes, procurar o arquivo de backup, executar o procedimento de restore, fazer o ajuste de permissão dos usuários necessários, os apontamentos necessários, e então liberasse para o cliente poder utilizar. Com certeza nós não conseguiríamos executar nos 100 clientes no mesmo dia essa atividade. De maneira prática, o que poderia ser feito e o que nós fazemos é configurar um job para que você possa, combinando com o cliente uma pasta onde ele possa colocar o arquivo que ele quer que você restaure, de forma prática, fazer com que esse job encontre dentro dessa pasta combinada previamente o arquivo que deve ser restaurado, faça todo o processo de restore automaticamente, ajuste as permissões de usuários, os apontamentos e no final ainda envie um e-mail para mim, para minha equipe ou até mesmo para o cliente em cópia, avisando que o procedimento foi finalizado e que a base está atualizada. Ou então, se teve algum tipo de problema, que houve esse problema para que nós possamos avaliar. Com isso, o tempo que nós ganhamos, que nós ganharíamos com essa simples mudança, seria gigantesco, porque bastaria você acessar o ambiente do cliente e startar esse job, executar esse job. Pronto, desconecta, ele vai fazer todo o trabalho sozinho e no final você vai receber apenas ali aquela informação de que o procedimento foi completo, deu tudo certo ou teve algum problema. Nesses casos que teve problema, mas deve ser raríssimas exceções, você acessa novamente para fazer algum ajuste. E vou além, em alguns casos ainda, dependendo do seu cliente, você pode até mostrar para ele como que executa esse job e quando houver a necessidade, independente do horário que seja, ele pode simplesmente colocar o arquivo na pasta e ele mesmo executar aquele job para que o processo de atualização seja executado. Nesse caso, no final você receberia também por e-mail o alerta de que foi atualizado aquele ambiente. Você não precisou executar nada, simplesmente o cliente foi lá mesmo, executou o job, o ambiente foi atualizado e você recebeu apenas aquela informação de que o procedimento foi executado com sucesso. Dessa forma, torna-se muito mais prático o processo de atualização das bases e mesmo que 50, 100 clientes solicitem essa demanda, é muito mais fácil de toda a equipe conseguir executar isso num tempo hábil, num tempo aceitável para todos os nossos clientes. Na minha opinião, esse é o grande ponto quando você administra muitos clientes. Você pensar em escala, de uma maneira que você possa propagar as ações
onde mesmo que você precise executar em muitos locais aquela atividade, a sua equipe, mesmo que reduzida, com poucas pessoas, consiga fazer num tempo aceitável para todos os clientes. Esse é o ponto principal para mim. Uma outra preocupação é em relação à propagação de problemas. Você precisa ter em mente que se surgir um problema que possa ser comum a todos os clientes, você pode ter esse problema em 100 ambientes, 130, 150, quantos ambientes você administrar. Infelizmente, nos dias de hoje, é muito comum que ambientes sejam invadidos por pessoas maliciosas e tenham seus dados sequestrados. Isso tem se tornado cada vez mais comum, infelizmente. Diante desse cenário, todas as precauções que o DBA deve tomar para evitar que o seu cliente tenha algum tipo de problema nesse sentido, deve ser propagada para todos os ambientes que você administra, sem exceção. Então, quando você está falando de uma quantidade muito grande, você precisa se planejar, montar um projetinho bem bacana para que você possa executar todas as atividades necessárias em todos os ambientes, para que você possa manter a segurança de todos os ambientes ao mesmo tempo. Eu procuro trabalhar sempre visando a melhoria dos nossos processos, pensar ali nas tendências, nas necessidades dos nossos clientes e os pontos-chave onde nós podemos melhorar para melhorar a qualidade do nosso serviço e para que nós possamos ganhar tempo para também poder atender mais clientes e novas demandas. Aquele método do 80-20, onde 80% dos seus problemas estão relacionados a 20% dos seus clientes, é aí onde eu procuro atacar, com foco, muita energia nisso, para que a gente possa eliminar os principais problemas que nós temos e o que mais demanda tempo do nosso dia, para que a gente possa equalizar as nossas atividades e trabalhar de uma maneira mais tranquila, onde a equipe possa manter todos os ambientes simultaneamente trabalhando de forma tranquila. Por exemplo, se eu tenho 10 a 20 clientes ali passando por problemas de performance, por problemas de lentidão, eu vou trabalhar para que eu possa me aprofundar nesses ambientes, entender o que está se passando, o que está acontecendo, se existe alguma relação, se tem algo em comum entre eles, porque afinal todos estão passando por problemas de lentidão, e então de fato executar as atividades necessárias para resolver esses problemas, e resolvendo esses problemas nós vamos voltar a equalizar as nossas atividades ali, tudo que a gente precisa fazer, de maneira que tenhamos todos os ambientes funcionando de forma igual em todos os clientes que a gente administra. E claro, estabilizando novamente a nossa rotina de trabalho principalmente. Como DBA, eu gosto muito de trabalhar nesse formato. Trabalhar em vários ambientes ao mesmo tempo te dá a possibilidade de aprender e ter experiência com muitas coisas distintas ao mesmo tempo. Com isso você pode crescer cada vez mais como profissional, ter a oportunidade de trabalhar em projetos diferentes, conhecer problemas diferentes e, claro, aprender soluções diferentes para o dia a dia de trabalho. Isso vai dar um salto muito grande na sua carreira e eu acho isso muito bacana para a carreira do DBA. Vale lembrar que quando você trabalha como uma equipe de DBAs, com outros profissionais ali à sua volta administrando os ambientes, você vai ficar com uma fatia das atividades. Isso é muito bacana, mas também é muito legal que você possa se envolver com outras atividades, não no seu dia a dia ali corriqueiro, mas em alguns determinados momentos você possa se envolver e rodar um pouco as atividades que você faz, porque isso vai te dar uma bagagem muito grande e você vai poder aprender um pouco de cada coisa e se tornar um profissional cada vez melhor, cada vez mais completo. Você já pensou em trabalhar como um DBA SQL Server numa equipe, administrando muitos clientes como eu administro hoje? A minha recomendação é que se você quer trabalhar como DBA SQL Server, você possa focar nos seus estudos. Uma maneira muito didática e prática de você conseguir aprender mais sobre SQL Server é montando um ambiente onde você possa praticar as atividades mais comuns que você tem aprendido aqui no canal e que você possa estar aprendendo também no seu estudo diário. E quando for o momento, quando você tiver uma oportunidade, dê preferência para trabalhar em uma equipe de DBAs, claro, se isso for possível. Com isso, você vai poder contar não somente com a experiência de todos os profissionais que já estão ali dentro da equipe, mas você também vai poder participar de um pouco de cada área, vai poder aprender um pouquinho de cada tipo de atividade e crescer e dar um salto muito grande na sua carreira de uma maneira muito mais rápida do que você trabalhando sozinho. Isso vai acelerar muito a sua carreira. No vídeo de hoje nós falamos sobre como é administrar uma
grande quantidade de clientes aí de SQL Server, como eu faço hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu curtir, o seu comentário, se inscreva no canal. Até a próxima, tchau!